Quais são os princípios da aprendizagem segundo a teoria rogeriana? O primeiro princípio que Rogers acreditava, colocou na sua teoria, é que todo ser humano tem potencialidade para aprender. Isso nós sabemos desde sempre, né? Ao longo da história da humanidade, nós temos descoberto quanto o ser humano é capaz de potencializar, aliás, de aprender e de potencializar a sua aprendizagem. Desde que nascemos, nós somos seres aprendizes. Tudo que somos, tudo que nós nos transformamos, tudo que nós vivemos, foi aprendido. Para o Rogers, quando a aprendizagem se torna significante, quando aquele conteúdo da matéria passa a ser percebido pelo aluno como algo que é relevante, como algo que é importante. Na infância são os famosos porquês, porquê disso, porquê daquilo. E ao longo da vida, esta curiosidade vai nos alimentando para saber o porquê das coisas, o porquê das matérias, como é que as coisas acontecem. Quando nós sabemos de fato como que as coisas acontecem, o que está naquela matéria, o que está naquele conteúdo, o que está naquela estrutura conceitual, nós conseguimos nos interessar. Geralmente, quando nós aprendemos uma coisa nova, essa aprendizagem envolve mudança na organização perceptiva cognitiva nossa. E essa mudança, muitas vezes, provoca um certo desconforto para nós, né, nós seres humanos. Esse desconforto tende a suscitar uma resistência. É superando essa resistência que nós nos mobilizamos a aprender. E isso é o papel, facilitar isto é o papel do professor junto aos seus alunos, junto aos seus discentes. Aquelas ameaças que são muito ameaçadoras à percepção, que eu não consigo compreender, que não cabem na minha estrutura cognitiva, elas não são facilmente percebidas pelo aprendiz, porque elas por si só já criam um bloqueio. Elas, principalmente quando elas têm uma ameaça externa. O exemplo nas escolas, né, que nós vivemos intensamente no processo educacional, das notas. Se você não aprender, você vai tirar nota ruim. Se você não prestar atenção, você vai ficar para trás. Você vai fazer feio, vai fazer errado. Quando essa ameaça é pequena, a gente pode perceber a experiência de uma maneira diferenciada. Então, quando essa ameaça é pequena, a aprendizagem ela prossegue, ela não é tão ameaçadora assim ao ponto de paralisar. O problema é quando ela se torna uma ameaça grande. Grande parte das nossas aprendizagens, ou das aprendizagens infantis, e das nossas mesmo, né, são feitas através dos atos. Andar de bicicleta, comer, correr, passear, escrever. Tudo a gente faz agindo, vivenciando, experienciando, tendo uma experiência. Essa experiência, muitas vezes, na maioria das vezes, é até inconsciente. Você nem sabe como aprendeu certas coisas, porque essa aprendizagem ela é facilitadora para o aluno enquanto ele vai vivendo essa experiência. Não tem aquela coisa do medo anterior de não conseguir aprender. Se ela é partilhada pelo facilitador, que no caso aí é o docente, isso obviamente se torna muito melhor. Se ela é responsavelmente dividida pelo docente, compartilhada pelo docente, de modo que o docente medie, intermedie, facilite a vida pro discente. Facilitar, gente, não significa fazer por ele, não significa não deixá-lo galgar os caminhos que ele precisa galgar para aprender. Significa facilitar mesmo ao invés de complicar. A aprendizagem que é auto-iniciada, aquela que é criança, ou que nós mesmos adultos começamos por vontade própria, que envolve muito o aprendiz, né? Envolve aquela pessoa que vai aprender por iniciativa dela. Então não envolve só o ato, envolve sentimento, envolve intelecto. Geralmente ela é mais duradoura e mais abrangente, segundo Rogers. Por quê? Porque ela tem um envolvimento como um todo, ela tem um envolvimento global. Isso gera independência, criatividade, autoconfiança. Tudo isso vão sendo facilitadores
Porque a própria autocrítica do aprendiz, daquele que está aprendendo, e a sua autoavaliação, elas são básicas para que as outras coisas sejam secundárias. Não é que ele vai deixar de dar importância para a opinião dos outros, mas a opinião dele vai ser muito valiosa, e buscar melhorar para que a própria opinião dele melhore é uma busca dele mesmo. Então ele sabe que só depende dele. Essa aprendizagem é uma aprendizagem que vai ocorrendo no interior dele, na vivência, na experiência dele, e ela é socialmente mais útil porque ela vai sendo compartilhada e ele mesmo vai aprendendo a fazer uma comparação social. Puxa, o do meu amigo tá mais bonito que o meu, mas eu consigo fazer igual o dele. Por que eu não fiz? Vou tentar fazer. Então essa aprendizagem que é interna dele, mas que também é social, ela vai sendo mais útil nesse mundo moderno que nós vivemos. Ela vai sendo mais útil do que o próprio processo de aprender. É uma contínua abertura que a pessoa tem de incorporação de novas experiências, de processo de mudança. Como eu falei na parte 1, se eu não consigo enxergar a mudança no outro, não consigo enxergar a mudança em mim, não existe esse processo de transformação. E o Rogers vê essa facilitação da aprendizagem como objetivo para uma maior educação. Quanto mais essa motivação, essa facilitação se tornar objetivos da aprendizagem, mais qualidades atitudinais nós teremos nos nossos discentes, nas relações interpessoais, nas relações entre os pares, as crianças, entre as crianças ou os discentes, né, os alunos, e o professor. O professor, então, ele tem um papel fundamental. Diferentemente do que se imagina, apesar do grande trabalho ser do aprendiz, o professor tem um papel facilitador importantíssimo, de facilitar a aprendizagem, de trazer os princípios que norteiam a postura daquele aprendiz, enquanto orientador dele. Esse facilitador aumenta a chance dessa aprendizagem ficar cada vez mais significante. Para isso, o que esse professor precisa ter como característica? Ele precisa ser autêntico, ele precisa ser honesto, ele precisa de transparência, uma pessoa verdadeira, genuína, real. Não significa que você vai sair escrachando o seu aluno porque ele está num péssimo nível de qualidade. Significa que você vai falar com ele de forma transparente, de modo a orientá-lo e ele saber como é que ele pode sair daquela condição. Ele coloca que a atitude do professor deve ser uma atitude de prezar pelo aluno, de aceitar o aluno, de confiar no aluno, de aceitar o aluno como uma pessoa, como um ser, como um indivíduo, como um ser humano, como uma pessoa separada, que tem seus valores, porque todo mundo tem. E muitas vezes a criança ou o discente não conhece os seus próprios valores. Ele precisa ter uma compreensão empática. O que é empatia? A gente já falou, né, na primeira parte. É colocar-se no lugar do outro. É mais do que simpatia, é mais do que ser cordial, é colocar-se mesmo, é tentar entender o que o outro está sentindo. Então a compreensão empática é você criar um clima de aprendizagem que seja vivencial, estimular a criança, o aprendiz a fazer. O professor deve ser capaz de compreender como é que o aluno reage no seu interior, nas suas posturas educativas. Por que ele reage mal? Por que ele reage devagar? Por que a qualidade dele talvez não seja uma qualidade, né, tão próxima do que seria do que ele é capaz de produzir? Porque às vezes o professor enxerga uma potencialidade, mas a própria criança não enxerga, o próprio aluno, né? Volto a dizer, isso não serve só para criança, serve para nós adultos também. O aluno adulto, às vezes de universidade, de mestrado, doutorado, às vezes ele já está até num nível alto, mas ele não enxerga essa potencialidade. O Skinner coloca que a hipótese de que o homem não é livre essencialmente a aplicação do método científico de estudo do comportamento é visível para Rogers. Nós não sabemos disso, porque cada interior é um interior muito singular. E por mais que a ciência avance, que a ciência estude, que a ciência tenha parâmetros
de liberdade, ou de desenvolvimento, ou de cognição, nunca uma pessoa será igual a outra. Por isso que ele acredita, ele era um teórico fenomenológico, né? Que cada um é cada um mesmo. E esse cada um faz de nós, segundo ele, seres livres. Livres porque somos capazes de fazer do jeito que quisermos, na hora que quisermos e quando nos, vamos dizer assim, quando nos for conveniente. Para Rogers, tornar-se pessoa implica nessa capacidade de aprender, nessa capacidade de internalizar, nessa capacidade de transformar a sua individuação, a sua subjetividade, o seu interior, o seu psiquismo e chegar onde você quiser, em que nível você quiser, em que qualidade você quiser, em que jeito você quiser, em que jeito você se sentir confortável. Isso para ele seria a verdadeira felicidade. E um sujeito que não chega nesse nível, para ele é um sujeito desprovido de liberdade, né? Mas o que é liberdade? Será que a gente sabe o que é liberdade? Em que sentido um indivíduo é livre? A liberdade de que o Rogers fala é uma coisa interior, que é muito de cada um mesmo, é algo que existe numa pessoa viva, interiormente, no interior dela, independente de qualquer circunstância. É uma convicção de que eu posso viver a minha própria vida aqui e agora, segundo a minha própria escolha. Eu sou livre para fazer isso. E livre, inclusive, para fazer uma coisa que talvez eu não devesse, mas que eu faço e vou ter consequências, né? Permite se entregar numa incerteza do desconhecido, é o reconhecimento de que a pessoa é um processo que pode vir a ser. Então, o que eu falei também lá atrás, eu não sou assim, eu estou assim hoje. Daqui a pouco, amanhã, semana que vem, eu posso estar diferente. Eu não sou um ser estático, acabado, na contradição de todo o universo que a gente tem, né, um universo praticamente pronto. Nós como seres humanos, seríamos mais um complemento a ele. E esse complemento vem de um comprometimento de cada um consigo mesmo, né? E esse comprometimento é assim, algo de você descobrir em você, de confiar na sua reação, no seu eu, no que você está sentindo, no que você está pensando, no que você quer fazer. Tem a ver com criatividade, com imaginação, com a inteligência, com o sentimento, com o afeto, com a sua condição, com a sua vontade de fazer. Enfim, durante muitos anos, tem um teórico citado pelo Rogers no livro dele, que ele diz que durante muitos anos houve um sentimento de direção das pessoas, né, de estar indo num sentido concreto. E sem dúvida, a sociedade e a humanidade caminhava e caminha ainda nesse sentido, em palavras, em sentimentos, enfim, nas ações, ou seja, num sentido assim racional de soluções. A pergunta é: isto serve para todo mundo? Isto é bom para todo mundo? Eu gosto de trazer como exemplo um filme. Eu gosto muito de filme, todo mundo sabe disso, né? Eu sou cinéfila. Olhos de Lorenzo, que é um filme baseado numa história real, maravilhoso, fantástico. Conta a história de uma doença de um menino, que os pais, inconformados com a falta de resultados, vão eles fazer a pesquisa e vão eles descobrir algum tipo de solução para o problema do filho. E é bem interessante porque eles se descobrem coisas que eles não imaginavam jamais. E é o que acontece com muita gente, né? Às vezes você encontra uma pessoa 10 anos depois que você não vê mais, a vida dela mudou da água para o vinho. Você fala: nossa, fulano, porque ele se descobriu, esse compromisso com ele mesmo
foi a coisa que ele colocou na frente de tudo. Foi um comprometimento, uma decisão tomada de tomar a frente da sua vida. É uma atuação que o indivíduo busca na direção para dentro de si. É uma busca interior muito interessante. Tem uma frase do Kierkegaard que eu acho que retrata muito bem isso. A verdade só existe no processo de tornar-se, no processo de apropriação. É essa criação individual que é de cada um de nós, de uma verdade pessoal, através de uma ação, de um sentimento, de um pensamento, ou de tudo isso junto, que constitui esse comprometimento que a gente tem com a gente mesmo, que cada um de nós tem, que cada um de nós temos com nós mesmos. O Carl Rogers fala que nós temos que ser arquitetos de nós mesmos, né? A parte crucial dessa existência como arquiteto de nós mesmos é a descoberta do meu compromisso significante para comigo, em viver empenhado, em viver na busca de mim mesma, e que não acaba. Hoje eu me encontrei. Uma aluna falou ontem assim para mim na aula de Rogers: professora, eu me encontrei. 2 ou 3 falaram isso. Não, você não se encontrou ainda. Você está caminhando, você nunca vai se encontrar. Segundo Rogers, cada vez que você pensa que você se encontrou, você encontra mais, você descobre mais coisas. E é isso que torna interessante. E essa liberdade, segundo ele, se ele encontrou e se ele viu em muitos pacientes esse encontro, ele acha que nós temos que oferecer isso aos nossos alunos, esse reencontro consigo mesmo, que deveria acontecer todos os dias da nossa vida, todas as semanas, todos os meses, todos os anos, para todo sempre. Porque você pode encontrar um eu diferente amanhã, a cada dia. Ele até reconhece que para os outros dar liberdade a um grupo pode ser uma coisa arriscada. Isso está no livro dele. E perigosa de fazer. E que, consequentemente, eles não podem genuinamente dar esse grau de liberdade, muitas vezes nós professores. Mas nós temos que experimentar. A esses professores que não conseguem dar esse grau de liberdade, porque depois não sabem o que vão fazer com ela, ele diz o seguinte: experimente dar o grau de liberdade que você pode, genuinamente, confortavelmente dar, e observe os resultados. Observando os resultados, você vai ver o que você é capaz de lidar. Porque não adianta você dar liberdade para o outro que está na relação com você e a liberdade dele ferir a sua. Aí você vai ter que entrar no acordo, né? Usar ou não essa teoria? Eis a questão. Dar ou não dar liberdade para o aluno? Como usar essa teoria em sala de aula sem causar desconforto e ameaça aos alunos e aos professores? Qual é o objetivo da escola? Não é ensinar a voar? Né? Qual é o objetivo da escola? Não é transformar? Não é formar para a vida? Não é preparar para a vida para que aquele estudante alce voos gigantes? Então, se não for assim, para que será? Segundo Rogers, viver plenamente as experiências orgânicas, né, do nosso organismo, em vez de eliminá-las da consciência, faz de nós mais seres humanos do que qualquer outro ser vivo. Né? Faz de nós seres flexíveis, que podemos ir em busca da satisfação das nossas necessidades, abertos às nossas próprias experiências, com segurança, com tranquilidade, com sabedoria, e mesmo que tudo isso dê errado, você terá tido a história para contar de que você foi nesse caminho, né? De que você passou por esse caminho, pelo menos você fez essa viagem interior. A teoria rogeriana, ela implica no ensino centrado no aluno, porque confiar nas potencialidades desse aluno para aprender faz dele um ser criativo, em condições favoráveis para a autorrealização, para o autoconhecimento, para a autoestima,
para a liberdade de aprender, para a liberdade de manifestar seus sentimentos sem restrições, sem receios, formular suas próprias ideias, sem receios, formular seus próprios problemas, sem ter medo de errar, sem ter medo, sem titubear, decidir sobre a sua ação, decidir sobre os seus sentimentos. O professor deve ser o facilitador nesse processo, o orientador, alguém que está junto, alguém que está apoio, alguém que dá apoio, alguém que é capaz de aceitar esse aluno como ele é, na condição que ele se propor, na condição que ele de repente se apresentar. O Roger trabalha com aprendizagem e não com ensino, contrário do que a gente estudou na unidade anterior, pois segundo ele, ninguém ensina ninguém, cada um aprende sozinho. Esse aprender sozinho não é sozinho ao pé da letra, né? Porque a gente falou isso lá no começo, né? Na parte 1, esse sozinho é desde que nascemos nesse coletivo, nesse social, mas que vai sendo vivenciado, experienciado e vivenciado por cada um de uma forma muito diferente, muito pessoal, muito singular. Obrigado, queridos e queridas.